30ª semana da nossa live aqui, do nosso projeto Segundas com Foco. Hoje completamos exatamente 30 semanas de entrega de conteúdo aqui de muita qualidade para você viver um processo de transformação na sua vida a partir da sua rotina, a partir do seu dia a dia. Eu sou Karine Carmo, eu sou mentora de mulheres na construção de disciplina e rotina intencional e estou aqui já há 30 semanas, sempre ao meio-dia, nas segundas-feiras, com o projeto Segundas com Foco. E hoje com um tema muito relevante. Eu acho que de todos os temas aqui nessas 30 semanas, é um dos temas que eu mais gosto de falar e para mim é um dos temas mais importantes, né? Porque quando você adquire consciência do que tem te paralisado, do que tem te sabotado, você consegue ter avanços e identificando os sabotadores, você consegue ter clareza para avançar e para seguir em frente rumo aos seus objetivos, tá? Vamos falar hoje de 7 sabotadores. Eu quero começar te fazendo uma afirmação, que é uma frase poderosa, né? Você sabe o que realmente tem impedido você de manter o foco e a constância? Você sabe o que tem impedido você de concluir os seus projetos? O que tem impedido você de chegar onde você deseja chegar? Você tem consciência disso? Não é a falta de tempo, não é a falta de tempo. São sabotadores invisíveis que trabalham em silêncio todos os dias na sua rotina. Quem entrou, me fala se está me ouvindo bem, o som está bom? Faz um joinha para mim, para saber se vocês estão me ouvindo bem. Eu tô com o microfone aqui e como a gente está iniciando, eu tive um problema com o áudio há 2 semanas atrás, eu quero saber se o som está bom, tá certo? E aí, gente, o que tem impedido vocês de alcançar os seus objetivos não é a falta de tempo, não é a falta de dinheiro, são sabotadores invisíveis que trabalham diariamente na sua rotina. E aí eu quero que você comente, quem já entrou aqui na live, quando você começa algum projeto que você queira fazer, quando você começa, o que mais te atrapalha? É a procrastinação? É a comparação? É o cansaço? A distração? Você está fazendo um projeto e surge coisas que atrapalham ali, você acaba se distraindo, não colocando tanta energia e foco aonde você queria colocar. Me fale quem já entrou, Masa Freitas, me fale o que é que mais atrapalha você nos seus projetos? É o cansaço? É a comparação? São as distrações? A procrastinação de querer deixar para depois? O que é que mais atrapalha vocês? O áudio tá bom? Quem entrou me dá um sinal para eu continuar aqui a live, tá? E aí vocês vão começar a pensar, o que é que atrapalha mais a minha vida quando eu decido caminhar, quando eu decido criar algo novo, iniciar um projeto novo? O que é que mais me atrapalha? Manda o som, tá bom? Me confirma, tá? E aí, gente, hoje eu vou mostrar aqui nessa live, para mim é um dos melhores temas, porque eu acho que todos nós, eu tenho certeza, todos nós convivemos com sabotadores. E o que é mais perigoso? É porque os sabotadores são invisíveis e você não sabe muitas vezes que eles estão interferindo de maneira poderosa na sua vida. Eles são sutis, eles vêm com outra roupagem, parece que é algo muito bom para você e você fica ali paralisada e travada ou não avança na proporção que poderia. Que bom que o som tá bom. Mentorados queridos, Roberta e Nailton, sejam bem-vindos, viu? Aguardando vocês. Vamos falar hoje de sabotadores, tá? E eu vou mostrar 7 aqui, são sabotadores que vêm às vezes com outra roupa e vocês acabam achando que é pro bem de vocês, só que eles tiram o seu foco e a sua disciplina e naturalmente roubam os seus resultados. O mais importante hoje aqui é que você vai identificar esses sabotadores e vai perceber qual deles está ativo na sua vida. O mais importante é isso, é trazer qual deles está ativo na sua vida para você conseguir tomar uma decisão e conseguir blindar esse sabotador. Então, se você quiser saber que sabotadores são esses e se eles estão ativos ou não na vida de vocês, fiquem comigo até o final, tá? E eu vou começar falando de mim, porque mesmo a gente tendo um comportamento disciplinado, a gente sofre de sabotagem, tá? E eu, às vezes, em alguns momentos, a gente se sabota sem perceber, mesmo achando que a gente sempre faz o nosso melhor e que a gente não para no meio do caminho, a gente sofre de sabotagem. E sabotadores, gente, eles são tão sutis e eles vêm disfarçados muitas vezes de produtividade, eles vêm disfarçados de organização,
eles vêm disfarçados de perfeccionismo ou disfarçados que eu sou uma mulher que eu gosto de entregar sempre o meu melhor e aí eu fico adiando algum projeto que eu quero refinar e aí eu não faço. Lembrando que é muito importante a gente refinar à medida que a gente entrega. No meu caso, que é mentoria, nada melhor do que você refinar à medida que o seu cliente te dá um feedback, né? Às vezes a gente faz um processo de mentoria e aí cada mulher é individual e eu vou refinando de maneira personalizada. Então, se eu não começar, eu não vou saber o time dessa mulher, o time da mentoria, em quanto tempo essa sessão deve durar, qual o intervalo entre uma e outra, tudo isso eu vou ajustando à medida que eu vou entregando. Mas o perfeccionismo me paralisou em alguns momentos, a autossuficiência também, em achar que eu já sabia tudo, que eu não precisava de ajuda. Isso me atrapalhou muito na minha carreira antiga. Eu acho que dos 30 aos 40 anos foi o que mais me atrapalhou, foi o perfeccionismo. E quando você se vê disciplinada, mas cansada, sobrecarregada, tem algum sabotador invisível ali, mesmo de maneira muito sutil. E você que está aqui na live já sentiu algumas vezes, né, que está fazendo tudo certo, mas que não avança naquela proporção, ou que está fazendo tudo certo, aquela sensação, gente, eu dou tanto o meu melhor e eu não consigo sair do lugar. Já tiveram essa sensação? Fala pra mim quem entrou agora. Já tiveram essa sensação? Eu já tive essa sensação muitas vezes. E agora eu vou entrar no assunto da live, que são sabotadores. Vou falar um a um, vou descrever eles brevemente para vocês identificarem qual deles está ativo na sua vida e qual o antídoto. Como você consegue, Karine, identificar? Eu identifiquei o sabotador e como é que eu corrijo, tá? Eu vou trazer aqui o sabotador e o antídoto, tá bom? Sejam bem-vindos quem está aqui na live. E o sabotador que eu vejo que é muito comum hoje, eu vou falar um pouco de mim, eu vou falar de todos, né? De forma geral. O sabotador da pressa. Qual é o sabotador da pressa? É o sabotador que você quer resultado rápido. Você quer resultado imediato. E quando esse resultado não chega, você desanima. E aí você ou desiste ou você diminui a intensidade ou a energia que você colocar no projeto. É muito comum, quanto mais nos dias de hoje, onde a gente se compara muito, onde a gente vê todo mundo o tempo todo pelas redes sociais. Então é um sabotador que você quer uma colheita rápida. E aí você tem às vezes 1 ano de mercado, você se compara com quem tem 5 anos de mercado. E essa pressa em ter logo esse resultado, ou financeiro, ou de visibilidade, te desanima ou te paralisa. E qual é o sinal que você tem o sabotador da pressa? Você muda de estratégia o tempo inteiro. Eu já conheci pessoas que mudam de profissão o tempo inteiro, porque elas querem, gente, sentar no foguete e subir rápido. Já tive colegas na época da odontologia que mudavam de especialidade, pegando sempre a onda do momento, tá? Foi ortodontia, depois foi harmonização, e aí vive mudando de carreira para a gente ter um resultado muito rápido. Isso é um sinal, é essa mudança sempre de estratégia. E aí você não dá tempo de maturar a sua estratégia, porque você muda. Qual é o antídoto para quem tem o sabotador da pressa? É paciência, tá? E processo. A gente precisa viver os nossos processos para a gente amadurecer. E uma coisa que eu falo muito aqui, estabilidade gera resultado, constância gera resultado, repetição com estratégia gera resultado. Então fiquem atentos a isso. Essa mudança não dá tempo de você colher. Pensa na natureza, né? O tempo de colher, o tempo de plantar, tem tempo para tudo. E essa pressa atrapalha muito o seu processo. É um sabotador. Tem alguém aqui ansioso? Tem aqui, alguém falou diversas vezes, tem alguém aqui que entrou na live que é ansioso? E aí, se alguém aqui é ansioso para o resultado rápido, coloca aqui eu. Tem alguém aqui ansioso? Eu acho que nunca vivemos um momento de tanta ansiedade como hoje, né? E de tanta comparação também. Outro sabotador, esse sabotador 1. Quem tiver esse sabotador, anota no caderninho. Eu tenho, já disse aqui o antídoto. Qual é o antídoto? Processo e paciência. E lembrando que estabilidade gera resultado, constância a gente gera resultado. O sabotador 2, autossuficiência. Eu vivi esse sabotador muito na minha vida. Eu creio que é o sabotador que mais me atrapalhou. E hoje eu sou uma mulher, não só porque eu vendo mentoria, eu vivo de mentoria, mas eu tenho mentores na minha vida para tudo, porque eu entendi que eles encurtam muito o nosso caminho.
A mentoria certa encurta muito o nosso caminho. O mentor é alguém que já passou e que tem uma estratégia para você já validada. Então hoje eu não deixo de fazer mentoria. Minha primeira mentoria foi em 2019 na época e eu vi como a minha carreira deu um salto de lá para cá. Eu tenho muitos mentores na minha vida e quem me pergunta, cara, mas eu não posso investir, como é que eu faço? Gente, quando eu comecei em 2019 a fazer mentoria, eu fazia mentoria, gente, pelos canais do YouTube, mentores que eu via que poderiam me ajudar muito na minha carreira como dentista ou na minha parte emocional. Eu consumia conteúdos gratuitos e eu aplicava, então isso também é mentoria. E aí depois, às vezes, de 6 meses ou 1 ano, conhecendo aquele mentor, consumindo aquele conteúdo, criando conexão, eu fazia o investimento. Então não é desculpa você não ter o investimento e você ficar fechado sem buscar ajuda e orientação. Então a autossuficiência é você achar que você sabe tudo, que você não precisa, que a sua estratégia sempre é a melhor. E qual é o sinal de quem é autossuficiente? Não busca mentoria e repete os mesmos erros. Qual é o antídoto para quem é autossuficiente? Humildade para aprender, se colocar naquela posição de aprendiz e buscar acompanhamento. Nada vai trazer mais resultado na sua vida do que um acompanhamento, tá? Eu vejo pelas minhas alunas e vejo na minha vida como aluna, nada me traz mais resultado do que acompanhamento. E eu quero saber aqui quem está na live, alguém de vocês aqui já tentou fazer tudo sozinha? Eu vou fazer tudo sozinha. E se viu meses depois no mesmo lugar, se tiver alguém de sim, eu. Alguém já passou por isso? Quer fazer só, montar estratégia só no que você acredita e depois de meses se vê no mesmo lugar. Isso é muito comum. Esse é um sabotador da autossuficiência e ele vem muitas vezes disfarçado, tá? Mas vem junto com orgulho. Eu não vou aprofundar nisso aqui, mas é um sabotador poderoso. Um outro sabotador muito comum também é o sabotador do perfeccionismo. Você só quer agir quando tudo estiver pronto e perfeito, o melhor cenário, o melhor investimento, e aí você fica adiando ali a sua ação esperando o momento ideal. Ou tem mais dinheiro, ou tem mais estratégia, ou tem mais network, e você não age. Qual é o sinal? Você adia, procrastina, só que essa procrastinação ela está transvestida, né, disfarçada de organização. Você coloca na sua mente que você quer o melhor, que você quer entregar o melhor e você adia acreditando que está fazendo o melhor para você ou para a sua audiência. Disfarçada de organização. É muito comum. Eu vejo pessoas que estão aqui querendo vender mentoria e estão presas ainda na construção de apostilas e muda todo dia a apostila e não conseguem agir porque querem refinar até o último minuto e não partem para a ação. Qual é o sinal? Procrastinação disfarçada de organização, tá? E qual é o antídoto? É você agir com as ferramentas que você tem. Não vai ficar tão bom muitas vezes e isso é muito bom porque você avalia, você se autoavalia e você começa a corrigir. Como eu tenho melhorado aqui a minha oratória, fazendo como, Karine? Gravando live, assistindo e aí eu vejo o meu tom de voz, eu vejo onde eu coloco a mão, eu vejo se eu pego muito no cabelo e aí eu só consigo fazer isso porque eu faço muito e eu me assisto. Então eu comecei imperfeita, continuo assim, mas vou aprimorando à medida que eu vou repetindo e vivendo o meu processo. Então esse é um terceiro sabotador que é o perfeccionismo. Quarto sabotador que é muito comum no meio das mulheres, o sabotador da comparação. Eu acho que é o pior. No meio da gente, eu acho que é o pior. E hoje, com o digital, é pior porque você vê muito a vida do outro e você vê um pedaço da vida do outro, o que ele quer mostrar, mas aquilo ali para você vira uma referência. E a comparação é você fazer o quê? Medir o seu próprio tempo pelo resultado do outro. E aí você tem que ter muito cuidado nisso, que você pode ser às vezes cruel com você e isso gerar uma paralisia que você não consegue mais voltar. No digital, quantas pessoas já entraram aqui e já saíram por conta de comparação? Te trava mesmo. E qual é o sinal? Você sente sempre que está atrasada, você sente que é inferior ou incapaz. E o complexo de inferioridade, ele te trava de uma forma que você fica paralisada. Não tem nada pior do que você se achar inferior ou incapaz, porque aí você para de buscar ajuda, de se aprimorar e ali trava o seu poder de ação. Então fique atento quem tem esse comportamento, está sempre se comparando. E o que é pior, você às vezes para de criar seu próprio repertório,
tendo já um certo repertório, porque todo mundo que está aqui tem uma história e que, se fosse falada e contada, poderia criar uma grande audiência, um grande movimento, e você não conta porque você trava olhando a história do outro, modelando a maneira que o outro faz, a maneira que o outro age e deixando de ser você, né? De construir, de aprimorar sua própria identidade, seu próprio talento. Então é muito comum também esse sabotador. Outro sabotador também que eu trabalho muito com minhas alunas aqui é a falta de clareza. Querem fazer tudo, mas não sabem o que realmente quer. Muitas meninas eu pergunto aqui, o que é que você quer até o final desse mês? Você tem clareza? O que você quer viver até outubro? Eu não sei. Até o final do ano, eu não sei. Ou pior, coloca metas assim muito elaboradas que a gente sabe que a pessoa não tem estrutura para cumprir, sobretudo estrutura emocional, né? Aquele repertório emocional para nos dias ruins conseguir fazer, para conseguir alcançar a meta. Então, a questão de você não ter clareza, o que acontece? Para você, tudo serve, ou você se sente satisfeito com a vida que você leva, mas você não sabe exatamente o que é que você não gosta de viver e o pior, o que é que você quer viver. Então é um sabotador que cria uma confusão mental e também paralisa o seu poder de ação. Qual é o sinal de quem tem falta de clareza? Se perde em 1000 ideias, mas não conclui nada. A mente cheia de ideias, mas não conclui, tá? Não consegue chegar no nível de medir resultado, de ter resultado, porque começa e para, são muitas estratégias. Qual é o antídoto que eu sempre falo aqui para quem está comigo? Escolha 3 prioridades, de preferência em uma área. A área que está mais deficiente, escolha 3 prioridades para aquela área e silencie o ruído, gente. Silencie o resto, foca naquilo ali e você vai ter resultado. E eu quero perguntar a vocês aqui, vocês já sabem o que é que vocês querem viver esse mês? Até o final do mês, vocês já têm noção do que é que vocês querem viver? Na vida, na saúde, por exemplo, o que é que vocês querem viver? Querem ter uma melhora da saúde, da hidratação do corpo de vocês? Já sabem o que querem viver? Se sabem o que querem viver, o que é que tem que fazer para viver? Tem noção de que ação tomar para viver? A maioria não tem. Sabe que não gosta do que vive, mas não sabe o que fazer para mudar o que vive. É muito comum, tá bom? Outro sabotador, que é o 6, é o sabotador da emoção. O humor regula a sua produtividade. Quando eu estou animada, eu faço. Quando eu estou cansada, eu não faço. Qual é o sinal desse sabotador que eu vejo muito aqui no digital? Dias muito produtivos, que você acha que você é a dona do mundo, que você tem talento, que você tem energia. Quando você passa daquele pico de produtividade, dias que você não produz, né? Então, oscila sempre. Produz muito, produz pouco, e a sua emoção é que regula ali a sua ação. Eu vou quando eu estou bem, quando eu estou mal eu não vou, eu treino quando eu estou bem, eu faço live quando eu estou bem, eu gravo conteúdo quando eu estou bem, e aí você vai, gente, vivendo uma oscilação emocional muito grande por ter falta de estrutura. Cara, isso tem solução? Tem solução, por isso que o acompanhamento é tão importante. Muitas pessoas que não concluem o que começa, gente, é falta de lastro emocional, de estrutura para construir um hábito forte e estrutura emocional para eliminar os hábitos ruins. Quando você conseguir, gente, eliminar os hábitos ruins, pense agora num hábito ruim seu. Pense agora, todo mundo que está aqui na live, num hábito ruim. Pense nesse hábito ruim. Eu sempre falo isso com minhas alunas, né? E agora, vamos colocar energia para eliminar esse hábito ruim. Se você não conseguir eliminar o hábito ruim, mas é um hábito muito forte na sua vida, pense agora num hábito bom e vamos colocar energia na construção de um hábito bom. Um hábito bom. À medida que você constrói, gente, hábitos bons, e vai eliminando os ruins, sua vida muda completamente, sua rotina muda completamente, sua identidade muda a partir da sua rotina. Isso é muito poderoso. Outro sabotador, que é o último, é o sabotador do excesso, que é abraçar o mundo, não diz não a ninguém e está sempre sobrecarregado. Qual é o sinal de quem vive o sabotador de excesso? Rotina pesada, sensação que está sempre sobrecarregada e a sensação que está devendo sempre algo a alguém ou a si próprio. Qual é o antídoto de quem vive em excesso? Aprender a dizer não com consciência. E a clareza vai ser o seu filtro. O que é que eu percebo? Quem tem dificuldade de dizer não, geralmente aceita muitas tarefas, muitas demandas, muitos eventos, muitos convites. E aí, o que é prioridade? Eu vejo muito isso também na mentoria com minhas alunas. O que é prioridade passa despercebido, você não consegue focar no mais importante.
Então você vai aprender, é tão importante aprender a dizer não. Muitas vezes o não você vai dizer para algo que é bom, mas que no momento não é prioridade. No momento não faz parte do seu objetivo principal. Então o não ele vai ser um não intencional. Nem tudo que você vai dizer não é porque é ruim, mas no momento, na sua eleição de prioridades, aquela demanda ou aquela tarefa ou aquele convite não cabe. Então aprender a dizer não com intenção, alinhado com o que você quer viver, vai fazer uma diferença grande na sua vida. Então os sabotadores de hoje foram 7. O sabotador número 1 foi o sabotador da pressa. O sabotador número 2 foi o sabotador da autossuficiência. O sabotador número 3 foi o sabotador do perfeccionismo. O sabotador número 4 foi o sabotador da comparação, que paralisa você. O sabotador número 5, falta de clareza do que quer viver, dos próximos passos. O sabotador 6, sabotador da emoção, eu só faço quando eu tô bem. E o sabotador 7, o do excesso, quer tudo e ao mesmo tempo não sabe para onde ir. Falta clareza. E esses sabotadores, eles estão em todas nós. Ninguém aqui tá livre deles, tá? Eu falei no início da live, mesmo muito disciplinada, eu tive sabotadores muito sutis na minha vida, principalmente a autossuficiência e o perfeccionismo. Então ninguém está livre. O que é interessante? Quanto mais a gente estuda, a gente fica mais consciente, a gente identifica o sabotador que a gente tem, ou quando ele se manifesta na nossa vida, a gente consegue intervir nisso e consegue seguir adiante e não dar atenção e não paralisar por conta desse sabotador. Quando você cria consciência e identifica, naturalmente esses sabotadores perdem força e você consegue avançar. E outra coisa importante também, que disciplina e constância não é fazer mais do mesmo todos os dias. Disciplina e constância é fazer com intencionalidade e medindo resultados e corrigindo rota se necessário. Constância não é repetir de maneira aleatória, é fazer, ajustar, medir e sempre estar no modo avanço e também sempre aprimorando suas ações, suas atitudes, seu comportamento, tá bom? E se essa live fez aqui tocou no seu coração, você vê, gente, eu queria saber mais de sabotadores, eu queria conhecer esse acompanhamento de mentoria, me manda no direct a palavra disciplina, que eu vou te explicar todos os detalhes e a gente vai entender juntos se essa mentoria disciplina se é para você. E lembrando, eu quero fazer um convite para quem está aqui na live. Na quarta-feira, às 20 horas, vamos ter uma aula pelo Zoom, onde eu vou expor para vocês um segredo guardado, que é o código da disciplina. A disciplina tem um código e eu vou revelar esse código para vocês na quarta-feira, às 20 horas, pelo Zoom. O link está na bio, mas quem quiser o link diretamente, me manda uma mensagem falando sobre disciplina também, que eu mando para você o link e a gente conversa também um pouco sobre a mentoria de disciplinas, tá? Um beijo, live maravilhosa, espero que vocês tenham entendido e tenham conseguido também identificar que sabotador ou quais sabotadores estão presentes na sua vida. Até mais, um beijo!